Pessoal, muito boa noite. Estamos ao vivo para conversar hoje com o Augusto Cury, psiquiatra, professor, grande estudioso do cérebro humano, da mente humana, das emoções, criador da teoria da inteligência multifocal e autor que já foi publicado em mais de 70 países, com mais de 25 milhões de livros vendidos somente no Brasil. E é uma grande honra para mim, eu estou aqui com muita emoção aqui, muita honra, apresentando aqui para vocês essa live. O Dr. Augusto Cury é um grande especialista em ajudar a gente a assumir as rédeas das nossas emoções em momentos de crise. E a gente já tinha essa live marcada há um bom tempo. A agenda do Dr. Augusto Cury não é muito fácil. E aqui, ó, ok, amigo, Dr. Augusto Cury na área, entrar ao vivo com o Augusto. E eu vou silenciar os comentários aqui para a gente manter o foco. Olá, doutor. Olá, meu querido amigo. Que honra estar aqui. Uma honra mútua. Muito bom, muito bom. É emocionante aqui para mim. Muito obrigado mais uma vez. Queria te agradecer agora em público por ter aceitado o convite. Privilégio, Duda, estar diante de você, uma mente brilhante, um ator que tem feito a diferença e alguém preocupado em contribuir com a humanidade. Para mim, que tem uma agenda tão complicada, onde eu abro apenas algumas exceções, você é uma delas com muita honra, viu? Muito obrigado, viu? E eu vou te falar, uma das coisas que mais me deixaram angustiado nos últimos anos foi justamente encontrar uma forma que eu pudesse contribuir, que eu pudesse ser útil para retribuir todas essas oportunidades que eu fui tendo ao longo dessa vida, trabalhando no show business, trabalhando como comunicador. E é muito difícil, porque quando você pode tudo, você fica paralisado, né? É muito difícil a gente conseguir encontrar onde realmente a gente pode ser útil, pode ajudar. E aí tive um estalo assim, de, nossa, eu comecei a estudar teatro, porque também a gente vai acostumando com as transformações que a gente vai tendo na vida e vai tendo uma dificuldade de querer investigar um pouco do passado que você sofria. Por exemplo, eu sofria muito com a timidez quando eu era jovem, comecei a estudar teatro por conta disso. E quando eu fui superando esse problema, o meu reflexo natural não era ficar investigando essas dores, era construir uma nova vida a partir E aí fiquei muito feliz, mas enfim, hoje estamos aqui e eu já estava comentando contigo no telefone mais cedo que só de fazer a pesquisa aqui para a nossa live de hoje já foi uma imersão super interessante e engrandecedora. Muito obrigado aí pela presença. Estou vendo aqui um recalcular aqui no sinal, um loading, esse loading que é muito complicado quando a gente está empolgado, querendo fazer uma live, mas a tecnologia, ela veio para resolver problemas que a própria tecnologia nos trouxe. Então, partindo daí, vamos ter que seguir em frente aqui, torcer para o Dr. Augusto Cury conseguir se reconectar. E, bom, pelo que eu sei dele, ele mora numa área não muito próxima das antenas de telefonia, então há de se esperar que rolem esses contratempos aqui. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir superar. Eu lembro que também quando ele fez uma live de entrevista com a minha mãe, rolaram alguns probleminhas de conexão, mas tudo bem. Tomara que ele volte para a gente manter o papo aqui. Mas eu estava contando para ele aqui, né, e para vocês, que eu comecei a estudar teatro porque eu morria de vergonha de apresentar meus projetos na faculdade, publicidade e propaganda, e minha mão ficava tremendo quando eu tinha um papel para segurar na frente de todo mundo, minha voz falhava, e não que isso não aconteça de vez em quando, ainda hoje, acontece, mas hoje eu já tenho um arcabouço aqui de ferramentas e mais a experiência acumulada, então eu já me sinto seguro até para enfrentar com coragem esses momentos assim de paralisia, de medo, né?
nessas comunicações, assim. E é muito engraçado, eu vou confidenciar uma coisa aqui com vocês. Acaba que a gente conversa bastante pelo WhatsApp, Dr. Augusto Curi e eu, e ele sendo um autor publicado em mais de 70 países, quando eu vou escrever para ele, eu fico meio sem saber quais palavras eu vou usar, então eu volto um pouco da timidez por conta disso. Mas, claro, eu vou bola para frente, né? Mas eu prefiro mandar áudio, confesso. No áudio, eu fico me sentindo mais seguro. Eu acho que ele deve sofrer com isso. Eu vou até perguntar para ele também. As pessoas devem ficar inseguras para escrever para ele, né? Ele, um comunicador tão hábil aí na escolha das palavras e no uso dos recursos linguísticos. Aqui, ver a solicitação. Estava aqui tentando preencher o silêncio, mas agora ele vai voltar. Não, fiquei fascinado com a teoria. Voltamos! Eu estava te ouvindo enquanto você estava falando, porque muitos se perdem quando a tecnologia ela dá um bug, gera um caos. Mas parabéns, Total. Duda. Você que tinha timidez no passado, procurou estratégias para se superar, usou o teatro para a expressividade das ideias, para usar e se reinventar. E você se reinventou quando deu um pane aqui. Técnica de nunca fique em silêncio, né? Quando estamos ao vivo, temos que preencher o silêncio todo. E tem uma coisa, Duda, sabe que uma das estratégias mais importantes para superar a timidez, e eu fico muito feliz que você está lançando um curso notável de superação da timidez e da insegurança, é ser fiel à sua consciência. Por exemplo, existe uma fobia chamada glossofobia, que é o medo de falar em público. E 75% das pessoas têm glossofobia. E cerca de 70% a 75% das pessoas têm timidez. E quando uma pessoa está diante de uma plateia, no exato momento em que alguém boceja, ou que alguém sai por algum motivo, ou foi no banheiro, detona o gatilho no córtex cerebral, abre uma janela killer que ele está falhando, não está encantando, não está desenvolvendo as ideias. A janela traumática, o killer, tem um volume de tensão tão grande que faz com que um outro fenômeno, a âncora da memória, se instale e feche o circuito. Naquele momento, milhares de arquivos não são acessados com milhões de dados. E a pessoa já não está mais diante de uma plateia. Ela sente que está diante de uma savana africana. Diante de uma fera, a plateia é um predador e ela é a vítima. Por isso, pessoas notáveis começam a ter taquicardia, aumenta a frequência respiratória cardíaca e aumenta a frequência respiratória com sudorese, nuvens de molécula. Ou seja, o corpo todo ele reage como se a pessoa precisasse lutar ou fugir. Por isso que nas reuniões de trabalho, de equipe, ou diante de uma palestra, uma conferência, uma aula, pessoas incríveis podem falhar no desenvolvimento das suas ideias. Não é porque não tem capacidade, é porque as estratégias do cérebro são erradas num foco de tensão. Nós acabamos sendo escravos da timidez. Por isso que ser fiel à consciência e não ser fiel em primeiro lugar ao público, fiel ao que nós acreditamos, o que somos, quem não é fiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. E uma das dívidas é a timidez. Então, por isso que pessoas tímidas costumam ser excelentes para a sociedade, notáveis para os outros, mas péssimas para si. Sim, total. Me conta a sua história. Como é que foi a sua história de timidez? Quais são os apuros que você já passou no palco? Como é que foi isso? No começo eu era uma criança bem sem vergonha, assim. No começo eu não me sentia muito assim, mas aí depois eu fui crescendo e quando eu saía com a minha mãe, eu nasci, minha mãe era apresentadora do Jornal Hoje e a entrevistadora dos sábados no Jornal Hoje, e numa época que isso era muito popular. E aí quando a gente saía na rua, e hoje em dia eu fico vendo isso na Zoe também, na minha filha, porque quando a gente sai na rua, por conta do Instagram, das redes sociais todas e tal, as pessoas já vêm, Zoe! Ah, que ótimo conhecer você, vamos fazer uma foto! E aí eu vejo ela tendo uma reação que eu lembro até hoje também que eu tinha quando eu ia ao shopping com a minha mãe. E a minha mãe é uma pessoa extrovertida e eu não me considero uma pessoa extrovertida. Hoje eu até me considero um ambivertido, que seria o meio termo ali entre os dois polos, né? Mas eu seria, no início, mais um introvertido. Então, quando as pessoas começavam a vir falar com a minha mãe,
eu ficava sem saber como me posicionar, eu ficava recalculando rota, sabe? Eu ficava meio perdido. Às vezes eu queria fugir, às vezes eu queria confrontar, às vezes eu queria... E às vezes eu andava longe dela no shopping também. Eu ia andando ou atrás, aí eu ficava ouvindo o feedback assim, essa pessoa gosta de você, aquela ali, não sei o que lá. Ou eu ia na frente para não tomar nem conhecimento assim disso. E eu fui aprendendo a lidar com essas coisas assim. Mas Você vê que depois... coisa. Pode falar, por favor. Aí depois no mercado de trabalho, quando eu estava na faculdade, começando uma nova fase da vida, porque eu estudei em 2 colégios só na infância. Então, quando eu fui para o meu terceiro colégio, no caso a faculdade, aí eu estava ali num ambiente novo, já num segmento que eu iria trabalhar, eu ia ter que enfrentar o tão ameaçador mercado de trabalho, né, que a gente fica meio perdido, bem perdido quando é jovem e tal, ainda sem saber exatamente o que queria. Meu sonho era trabalhar com criação de campanhas publicitárias, roteiros de criação. Eu adorava os trabalhos do Washington Oliveto, dessas campanhas, assim, que o Brasil sempre foi muito referência internacional até, né, dessas campanhas. Meu primeiro sutiã, né, essas coisas assim. Aí eu achava aquilo fascinante, queria trabalhar nessa parte. Só que quando eu tinha que apresentar minhas ideias na frente das outras pessoas, eu ficava paralisado. As janelas killer, as âncoras, todas eram acionadas ali de várias formas diferentes. O alto fluxo ficava lendo e relendo tudo. Você está melhor que eu já nisso. Parabéns. Bom, eu quero dizer, para mim é um privilégio você falar da teoria da inteligência multifocal. Imagine, Duda, neste país que não valoriza seus cientistas, eu, quando era estudante de medicina, bom, aliás, no ensino médio era a segunda nota da classe, de baixo para cima, entendeu? Ninguém acreditava que eu pudesse ir muito longe, porque eu não me adaptava ao currículo escolar. Eu não adaptava ao padrão da escola, porque eu não tinha padrão. A minha mente vivia pensando, imaginando e criando. Quando o pessoal falou, mas o que você quer ser? Eu falei que eu queria ser um médico e um cientista, silêncio geral. Depois do silêncio vem os deboches. Aí eu percebi que as principais decisões de um ser humano são de foro íntimo, não depende da plateia e nem deve depender da plateia. Elas têm que ser solitárias. E eu decidi estudei mais de 12 horas por dia e entrei na faculdade de medicina. Mas eu queria me expressar, eu também tinha timidez, insegurança, eu não conseguia desenvolver minhas ideias hoje diante de plateias das mais variadas, seja a Polícia Federal, reunião de magistrados, que eu dou com frequência treinamento, ou psicólogos, médicos, empresários. Naquela época eu tinha muita dificuldade de expressar minhas ideias. Mas no segundo ano eu tive uma crise depressiva. E eu percebi que as lágrimas que nós não choramos, elas são mais penetrantes e doloridas do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. E aí eu percebi uma outra ferramenta de gestão da emoção, que ou a dor nos constrói ou nos destrói. Eu usei ela para me construir. Porque o tempo não é o senhor da maturidade. Se o eu não atuar impugnando, discordando, confrontando pensamentos perturbadores, ou que nós não temos capacidade de superar a timidez, a insegurança, o sentimento de culpa, se o eu não atua, nós não construímos janelas light. Se não construímos janelas saudáveis, light, nós vamos construir janelas killers e vamos sendo escravos em sociedades livres. É por isso que há milhões de pessoas que são escravas, vivendo em sociedades democráticas. A democracia da liberdade para ir e vir, para se expressar, mas lá dentro elas estão encarceradas no único lugar que deveriam ser livres. E eu escrevi 400 páginas durante a faculdade de medicina, procurei as editoras, todas elas me rejeitaram, uma atrás da outra. Aí eu percebi uma outra ferramenta de gestão da emoção, sonhos e disciplina. Sonhos sem disciplina produz pessoas frustradas, que não realizam os seus sonhos. E disciplina, garra, sem sonhos, produz pessoas autômatas, que só obedecem a ordens. Então eu tive que escrever e reescrever minhas ideias e continuei construindo a minha teoria. E depois de 17 anos, imagina, escrevendo um livro, 17 anos, eu publiquei a teoria da inteligência multifocal com muita dificuldade e também lancei a teoria das janelas traumáticas, como as janelas killers, o eu como o programa de gestão da emoção. Mas eu percebi o seguinte, Duda, quem vem sem riscos triunfa sem glórias. O que você acha disso?
Qual a tua opinião? Quem vence sem riscos, triunfa sem glórias. Qual a tua opinião? Já que você é uma mente brilhante, ousada e que se reinventou. Exatamente. Acho que a gente precisa exatamente dos riscos e dos desafios, não só para valorizar as conquistas, mas à frente desses riscos e dessas... por exemplo, o que seria a coragem sem o medo, né? O medo é fundamental para você exercer a coragem. É o combustível da coragem, né? É o material que você vai pegar para construir tudo isso. E esses obstáculos na vida, os riscos, essa coisa do medo da morte transforma qualquer um em guerreiro, né? Da arte da guerra, que essa foi uma das frases que mais me marcaram na arte da guerra. E é muito... isso aí, desde as pequenas coisas, assim, por exemplo, esses casos, quando você está fugindo de um cachorro, você consegue correr numa velocidade que você nem imaginava que você subia. Ou quando uma mãe está querendo proteger um bebê, ela aciona o módulo urso, né, a ursa, e consegue ativar uma força que ela nunca ia imaginar que ela teria. Ela enfrentaria, né, obstáculos e monstros que ela nunca enfrentaria, racionalmente falando. Então, eu acho que uma coisa puxa a outra, né? A gente não pode nem se paralisar diante de um risco e, ao mesmo tempo, também não pode também assumir riscos de forma desproporcional também, né? Se você não usar a sua parte racional, de certa forma, se você, racional no sentido do senso das proporções, né? Você não pode também assumir um risco. Por exemplo, eu instruo muito meus alunos ali também a irem assumindo desafios com um crescimento gradativo. Primeiro, eu falo muito em ler em voz alta, uma coisa que me ajudou muito com a minha professora Camila Amado, professora de teatro, minha primeira grande professora. Ela me deu textos para ler em voz alta, coisas que no Brasil não se faz muito, né? A gente vê muito que na Inglaterra, nos Estados Unidos, eu tenho muito amigo que estudou em escola americana, escola britânica, e lá se valoriza muito a oratória, ler em voz alta, apresentar provas em voz alta, essa coisa de construir discurso, e eu acho isso muito fundamental, e eu só fui ter contato com isso em atividades extracurriculares quando eu já estava na faculdade. No colégio tinha também, mas não era uma coisa tão presente. E quando você não se coloca como um agente, uma pessoa que está defendendo as suas teses ali com todas as suas ferramentas, porque tem muita gente também que tem dificuldade ao escrever, mas que se sai muito bem com a mímica, igual quando a gente vai viajar e não fala muito bem a língua do lugar, quem tem boca vai a Roma, né? Você consegue se fazer entender também com os outros recursos não verbais, que também são muito relevantes até na comunicação. Então, acho que você pode oferecer... Eu fico muito nesse conflito, eu estou fazendo aula de contação de história para contar historinha para a Zoe, minha filha, por exemplo. Porque eu quero estimular ela a ter, desde cedo, essa faculdade, assim, esse recurso. Eu acho isso muito importante. Eu acho fundamental. Até porque, Duda, nós estamos na era da timidez. É um paradoxo. Por quê? A timidez não é considerada uma doença mental, tá? É uma característica de personalidade doentia, mas não é uma doença mental, tá? A pessoa tímida, ela sente um desconforto muito grande, físico e emocional, e às vezes, por ter medo do que os outros pensam e falam de si, medo da crítica, medo do medo de se autopunir, ela não consegue libertar seu imaginário para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Mas na era digital, as pessoas ficam tão conectadas com milhares, mas não se conectam consigo. Elas se autoabandonam. É por isso que está havendo, inclusive, um aumento de suicídios entre crianças de 10 a 14 anos. Aumentamos em mais de 100% antes da pandemia. É uma época em que criança e adolescente deveriam, se desafiar, ter novas amizades, abraçar o mundo, sonhar, mas infelizmente estão desconectando de si mesmos, estão desenvolvendo uma autopunição atroz e uma solidão tóxica. Não é aquela solidão branda. A solidão branda é ótimo para a criatividade. O tédio brando, ele te faz você ter uma ansiedade que te impulsiona a você se reinventar. Mas quando o tédio é tóxico e a solidão é tóxica,
Uhum. aí as pessoas acabam não se abraçando, não são capazes de dar risada da sua estupidez. Porque quem não É. reage estupidamente de vez em quando, dá risada da sua falha, quem não é incoerente de vez em quando, que pai, que psiquiatra, que não precisa pedir desculpa para os seus filhos, eu errei. E às vezes eu chegava para as minhas filhas e perguntava onde eu errei e não soube. E elas começavam a garimpar: papai, aquilo ali você exagerou, papai, você falou aquilo, não é tão assim, ó, você levantou a voz aqui e ali. Eu pedi desculpas para elas, porque eu queria ensinar que uma pessoa grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes, entendeu? E eu queria que ela superasse também a timidez. E hoje, as três dão palestras tudo de improviso, é impressionante. Elas falam e às vezes melhor. A Cláudia Cury, a Camila Cury, inclusive a Carol Cury, que também ela tem muitos seguidores no Instagram. Eu falo: filhos, vocês falam melhores do que eu, porque eu não tive as inibições que vocês tiveram. E eu não censurava elas. Bom, elas falaram errado, parabéns. Um dia a Camila tirou 0 na redação. 0. Duda, ninguém tira 0 em redação, você concorda? Ué, até difícil, o silêncio, até em branco, uma prova em branco tem significados emocionais. Ela tirou 0. E eu falei: filha, um dia você vai dar risada desse 0. E esse professor vai engolir o autoritarismo dele, você vai brilhar. Hoje a Camila dirige o maior programa mundial de educação socioemocional, com 400 mil alunos. Nossa. E mais de 100 psicólogos. Caramba, que barato. Entendeu? Ela se superou. A vida dá voltas. Não, é muito incrível isso, porque também a gente vive esse momento do isolamento social. Ao mesmo tempo, a gente não está isolado socialmente, nem nos piores momentos ali das restrições e tal, porque a gente tem essas ferramentas aqui de comunicação. Então, a gente não ficou isolado socialmente, a gente ficou presencialmente, mas eu nunca concordei com esse termo, isolamento social, porque, na minha opinião, a gente não foi isolado socialmente. A gente foi isolado de várias formas, mas não socialmente. Mas é isso que você falou. Essa parte do digital é uma camada muito específica e as ferramentas também, elas são muito influentes. Assim, por exemplo, se você não conhece tão bem os algoritmos do Instagram, você pode interpretar que aquilo ali, você teve poucos likes ou pouco alcance na sua publicação, tudo colocando na sua conta, na conta do seu desempenho. E uma coisa que eu falo muito para os meus alunos também, e que foi muito libertador para mim, foram duas mudanças de perspectiva, porque o tímido, naturalmente, ele tende a olhar muito para dentro e prestar muita atenção nas suas sensações pessoais, emocionais, a respeito da performance, do discurso, e tal. Só que quando, na verdade, você no mundo profissional, você não está ali conversando com as pessoas simplesmente por uma massagem sua sobre você está ali para resolver um problema objetivo. Então, a pessoa focar no problema e focar nos interlocutores é muito libertador, porque aí você já está prestando atenção em 2 elementos, você vai ter muito menos atenção e energia para pensar nas suas sensações pessoais, nesse julgamento, que as pessoas realmente fazem julgamento sobre tudo. Mas, por exemplo, quando eu estava aqui divulgando essa live, falando que a live vai ser sexta-feira às 20 horas no Instagram, as pessoas, aí os comentários são assim: mas onde vai ser? Que horas é? E quando vai ser? Então, até quando você está se dedicando ao máximo para as pessoas entenderem uma mensagem simples, as pessoas estão prestando atenção em 500 coisas ao mesmo tempo. E essa energia que elas vão ter para te julgar sua performance, seu desempenho ali, vai acontecer o julgamento fatalmente, mas é uma atenção muito reduzida, né? Você tem É muito estranho esse mundo digital, né? Até porque, como você disse, os algoritmos, eles entregam para 2 a 3% uma mensagem que você faz, e eu faço, por exemplo, no Instagram. E isso não é justo. Eu tenho uma preocupação tão grande em levar ferramentas para as pessoas protegerem a sua emoção, gerenciar seu estresse, trabalhar perdas e frustrações, nunca se curvar à dor, entender que a sua paz vale ouro, o resto é lixo, jamais negociar sua saúde emocional. Mas essas mensagens não são entregues, porque os algoritmos selecionam
E nós tivemos recentemente até uma crítica de uma funcionária do Facebook, dizendo que às vezes eles promovem até sensações, experiências emocionais angustiantes para poder fazer com que o usuário possa consumir mais. Isso é muito triste. E é por isso, Duda, que eu aceitei o convite de entrar na Gatiosen, que é a primeira rede social que democratiza a monetização, não é a minha área, tá, mas democratiza a monetização no mundo todo, e a primeira rede que vai ter dentro do DNA dela um programa de saúde emocional para a prevenção de suicídios e transtornos emocionais, que é 100% gratuito. Então, a Gatiosen, você pode entrar na bio do Duda, ou entrar pelo Duda Nag, o convite do Duda, ou pela minha bio lá, entendeu? E você pode se inscrever na Gatiosen. Daqui 3 a 4 semanas, Duda, uma coisa que eu estou muito feliz é que esse programa de gestão da emoção, que vai estar disponível para todo usuário brasileiro, também vai para o mundo. Imagina russos. Eu me lembro quando eu estava visitando Moscou, eu também sou publicado lá, uma professora universitária me disse que uma garota, usando um tema que você falou, enviou uma mensagem, ela não teve likes, pelo contrário, teve haters, e por causa disso, ela tinha 12 anos de idade, entrou em estado depressivo, se autopuniu e suicidou-se, causou uma comoção social muito grande. E eu estou feliz com a possibilidade de, no mundo todo, ter um programa de saúde emocional, né, para as pessoas das mais diversas línguas, dos mais diversos povos, lá na Gatiosen. Então, está aí um convite para vocês todos. O Duda também já está na Gatiosen. Sim. Eu fico muito feliz. Eu fiquei muito empolgado aí quando você me contou sobre esse projeto. Eu criei meu perfil lá e acho que tem um potencial gigantesco, porque a gente, na verdade, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: se você não pagou por um produto, é porque você é o produto. Então, a gente fica muito perdido, porque a gente, primeiro, confia cegamente nas plataformas, sendo o Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, todo mundo, a gente confia cegamente ali e eles não dividem com a gente as políticas. Eles fazem testes, eles passam versão beta para gente, eles mudam, fazem ajustes bruscos, mudam todo o sistema da plataforma sem avisar ninguém. Eles se sentem... É uma soberba muito grande, né? Uma coisa realmente que... Eu lembro, uma vez eu vi um documentário também contando a história da Coca-Cola, e a Coca-Cola uma vez chegou e falou: a fórmula clássica da Coca-Cola já era. Agora tem a Pepsi, tem outros concorrentes, a gente vai mudar a fórmula clássica da Coca-Cola, e mudou. E a população ficou tão revoltada com aquilo que passou a fazer uma campanha para voltar à fórmula original da Coca-Cola. Estou dando esse exemplo porque, às vezes, as empresas elas esquecem que elas estão se comunicando e oferecendo produtos e serviços para pessoas, e que essas pessoas elas têm memória, e muitas dessas pessoas vão entender essas coisas e vão entender de uma forma negativa, não vão gostar, vão se sentir desrespeitadas. Por exemplo, quando você vai criar uma lista no Netflix de filmes. Eu crio a minha lista lá no Netflix, fico horas ali garimpando, escolhendo os filmes que eu quero ver no futuro. E aí, quando eu volto lá para assistir alguma coisa, eles tiraram da programação deles, e eles não se dão o trabalho nem de dar uma notificação, assim, ó, esse filme não faz mais parte do nosso acervo, o contrato venceu. Então eu fico ali achando que eu sou maluco. Não, será que eu vi no Amazon? Será que eu vi no Netflix? Não, eu lembro, foi aqui. E é uma falta de respeito muito grande. Né? Você sabia o que aconteceu com o filme Vendedor de Sonhos? Venceu o contrato com a Warner, com a Fox, tiraram do catálogo da Netflix, e foi um dos filmes mais vistos em muitos países, e muitas pessoas perguntaram: cadê o filme? Mas a Warner e a Fox, eu não sou o dono do filme, a Warner e a Fox que é a dona, venceu o contrato, a Netflix... A Warner Fox quer fazer o streaming deles, e simplesmente a Netflix não avisou também os seus assinantes, né? É muito desrespeitoso. Você tem toda a razão, Duda, é muito respeitoso. Nós estamos também desenvolvendo a síndrome do pensamento acelerado. Uma criança de 7 anos de idade... Isso eu tenho muita curiosidade. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações. Tem mais informações que o imperador romano. E isso acelera a mente humana em velocidades nunca antes vistas. O que você garimpou sobre isso? Me fala aí. O que você aprendeu sobre a síndrome SPA?
Não, na verdade, eu tenho muita dúvida, muito mais dúvidas do que... Porque eu me considero uma pessoa, um consumidor voraz de conteúdo. Eu fico assistindo palestras, vídeos, entrevistas na velocidade 2x, audiobooks, e eu acho que provavelmente eu estou cometendo um excesso assim, com esse consumo exacerbado de conteúdo. Eu me esforço para não, para evitar conteúdos aleatórios e conteúdos que não estejam dentro do meu espectro de curiosidades e assuntos que eu estou investigando, que eu estou estudando. Mas mesmo assim é muito conveniente você ter todos esses recursos no bolso, né, no celular, com fone sem fio. Eu entro no Uber, bum, entro ali, coloco o vídeo, vou pegar meu voo. Eu tenho ali todos os downloads dos vídeos que eu preciso assistir, aí vou trocando de um para o outro, e acaba que vai de uma forma muito acelerada, muito também caótica. Eu me considero uma pessoa até bem adaptada a isso, tendo em vista a grande maioria da população mundial que usa a internet muito mais para abobrinha do que para coisas relevantes. Porque eu gosto muito das palestras do Walter Longo, que ele coloca isso. A gente tem a Biblioteca de Alexandria no bolso e as pessoas ficam vendo vídeo de gatinho, vendo vídeo de desgraça, e sem falar das coisas mais pesadas, assim, né? Que são muito... O grosso dos dados na internet são para coisas que eu não considero pessoalmente coisas boas. Exato, tem muito lixo digital na internet. E nós temos que aprender a selecionar. Uma coisa importante, Duda, para poder te contribuir e contribuir com os nossos seguidores, é que não é a quantidade de dados que determina o grau das respostas. Einstein tinha menos informação do que a maioria dos físicos da atualidade e a maioria dos bons engenheiros da atualidade. Ele não deu certo como aluno e também não deu certo muito como professor. Eu estou dizendo isso com segurança porque a minha teoria estuda não apenas o processo de construção de pensamentos, mas também eu desenvolvi uma teoria sobre o processo de formação de pensadores. Como homens e mulheres saíram fora da curva e brilharam no mundo das ideias. Então eu estudei grandes personagens. O que aconteceu? Por que eles... Einstein trabalhava numa firma de patentes em Berna, carimbando documentos, não tinha nenhum apelo intelectual, mas ali, sem pressão da universidade, sem pressão de desenvolver uma tese, ele libertou seu imaginário, ele começava a se ver sentado num raio de luz e observar o que acontecia com o tempo e com o espaço. Parecia loucura, mas ele libertou o mais complexo pensamento, o pensamento antidialético, que é o pensamento imaginário. É esse pensamento que é a mola motriz para desenvolver a ousadia, a capacidade de se reinventar e a criatividade mais notável. E também Freud desenvolveu esse pensamento. E eles desenvolveram a arte da dúvida. Sem perceber, começaram a duvidar das suas angústias, duvidar de que não conseguiria brilhar nas ideias, duvidar das verdades vigentes. E a partir daí, Einstein deu um salto sem precedente. Ele começou a ver o mundo numa perspectiva tridimensional, não era mais unidirecional. Por isso que ele rompeu o cárcere da física newtoniana. Então não foi a quantidade de dados que libertou o imaginário de Einstein. E não é a sua quantidade de dados, você seguidor meu e do Duda, você amigo, na verdade, mais que seguidor, amigos nossos, parceiros nossos, é a maneira como você organiza os dados, é a ousadia dos dados. Por exemplo, você está desenvolvendo um curso que eu acho de extrema relevância para a superação de timidez. E você deve falar uma série de estratégias ali. Essas estratégias, entre elas falar alto, que eu acho espetacular, e toda escola deveria ensinar a oratória no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, e quando um aluno, de repente, começa a perguntar demais, o professor já censura, os outros colegas fazem bullying, dão risadas e tal. Ou seja, aprender a oratória é vital para sobreviver nessa sociedade que exige que você discuta as ideias, só que ela cerceia no processo de formação. Então, eu quero dizer o seguinte, que toda pessoa que tem uma mente hiperacelerada e incorpora milhões de dados pode ter uma desvantagem competitiva, porque na hora de selecionar os dados tem tantas informações
que gera a insegurança, gera o medo de construir algo e aí uma crítica atroz. Por isso que os escritores que são muito autopunitivos não libertam seu imaginário. Eles têm tanto medo de que suas ideias sejam expostas socialmente e que as pessoas a criticam, que eles não conseguem ousar se reinventar, libertar sua capacidade de andar por ares nunca antes respirados. Eu acho que uma coisa que me ajuda muito, e eu queria até perguntar a sua opinião a respeito, é a tal das limitações criativas. A partir do momento, como eu estava até falando no começo aqui da nossa live, eu queria ajudar as pessoas de alguma forma, mas eu não sabia como. E quando você tem liberdade demais, o excesso de possibilidades, você fica meio perdido. Se eu posso tudo, eu fico paralisado. E aí, a partir do momento que eu tive o estalo, que eu falei, nossa, como é que o cara tímido da faculdade... Eu fiz um fanfarrão na novela das 9, chamada Dona do Pedaço, que eu era um ex-campeão de boxe, bem fanfarrão e extrovertido, e o tempo todo contando vantagem, não sei o que, uma personalidade completamente diferente da minha. E aí, numa cena, eu invadia o escritório da Mônica Iose, que era a Kim, a personagem, e invadia peladão, para fazer uma surpresa para ela. E aí, quando eu vi, eu estava gravando essa cena com a cuequinha cor da pele, na frente de 50 pessoas dentro do estúdio da TV Globo, que ia ser assistido por 60 milhões de pessoas. E aí eu tive esse estalo quando eu fui fazer um post divulgando essa situação. Eu falei, nossa, como é que o tímido da faculdade, eu morria de vergonha de paquerar, ficava super tenso. Meu primeiro beijo foi bem depois dos primeiros beijos dos meus amigos. E, enfim, como é que eu fui, como é que a vida me levou, né? No primeiro momento, eu tive esse estalo assim e falei, putz, eu preciso organizar essa experiência desses últimos, sei lá, foi alguns anos atrás, então desses últimos 17, que hoje vai completar 20 anos ano que vem, e de uma forma útil. E acho que essa coisa da limitação, quando você coloca limites, coloca uma estrutura ali, isso pode, de certa forma, te libertar. Parece um paradoxo, mas para mim é muito claro. Você tem toda a razão. E o excesso de possibilidades paralisa mesmo. Eu tenho vários amigos que foram meus alunos e ainda são meus alunos de gestão da emoção, como o Kaká, como o Léo do Vitor e Léo e vários outros, Vitor Belfort. Eu sempre falo para eles o seguinte: vocês têm de preparar a segunda jornada. A segunda jornada é a jornada do coração. E eles são pessoas apaixonadas por contribuir com a humanidade, mas têm de preparar a segunda jornada enquanto estão na primeira jornada. Porque depois que a pessoa, entre aspas, se aposenta, e ela tem um período que ela pode se estressar tanto que pode se deprimir. Todo ser humano tem de pensar na sua segunda jornada. Você é um brilhante ator, está rodeado de mulheres poderosas, a Sabrina Sato, a Leda Nagel, sua mãe é incrível, uma das melhores jornalistas deste Brasil, entendeu? Bom, tua esposa, não preciso falar, o carisma, a amabilidade, a generosidade. Bom, você está rodeada de mulheres. Eu também estou rodeado de mulheres. Eu tenho minha esposa e eu tenho 3 filhas. Elas mandam em mim, entendeu? Até a roupa que eu nem sei me vestir, para você ter uma ideia. Sou capaz de colocar uma meia de cada cor. Eu sou sem elas, eu não sei as mulheres. Bom, as mulheres, elas são melhores que os homens. Sem elas, os céus não teriam estrelas. Sem as mulheres, nossas manhãs não teriam orvalhos. A humanidade não teria sensibilidade e generosidade. Mas eu quero te dizer que é muito importante que o nosso eu aprenda a usar uma técnica chamada DCD: duvidar, criticar e determinar. A dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. A crítica é o princípio da sabedoria na psicologia e a determinação estratégica na área de recursos humanos. Se eu não aprender a duvidar de tudo que me controla, tudo aquilo que eu creio vai me controlar. Isso se torna uma masmorra. Se eu não critico pensamentos perturbadores, se eu sou passivo diante do sofrimento por antecipação, ou ruminação de mágoas, ou autocobrança, que é tão comum. Duda, eu estou preocupadíssimo. As pessoas estão se autocobrando e exigindo tanto fazer coisas que elas se paralisam. Elas esgotam o próprio cérebro, como você está dizendo. E também determinar estrategicamente aonde eu quero chegar.
Os sonhos não determinam o lugar onde nós vamos chegar, mas eles produzem a força necessária para nos tirar do lugar onde nós estamos. Quando nós temos certas metas, aí a vida ganha estatura, musculatura e ganha plasticidade. E eu quero dizer, na segunda jornada, e todos os amigos que estão nos ouvindo, a segunda jornada é muito importante. Nunca aposente a sua mente, porque ela simplesmente não vai aposentar. A mente de uma criança, como eu disse hoje, de 7 anos, tem mais informações que o imperador romano. Um de 10 anos tem mais informações que Sócrates, Platão, Aristóteles, Xenófanes. O excesso de informação acelera a mente humana e agita de uma forma tão grande que gera uma inquietação. E médicos no mundo todo estão achando que isso é hiperatividade e prescrevendo drogas da obediência desnecessariamente, quase que um crime. Eu tenho denunciado em mais de 70 países que isso não deveria ocorrer. Nós é que aceleramos as crianças. 1% das crianças são hiperativas ou têm TDAH. E elas podem ser superadas também sem medicação, claro. Se for com medicação por tempo determinado, com técnicas como contemplar o belo, técnicas teatral, como você está preconizando, a técnica da oratória, como você também tem preconizado. Isso é muito importante para que elas possam se estabilizar. Bom, mas eu quero dizer o seguinte, o excesso de possibilidades paralisa o ser humano. Nós temos que preparar a segunda jornada como um legado para a humanidade. Senão a vida perde estatura, senão nos deprimimos, perdemos o sentido existencial. E é por isso que há muitos artistas, há muitas celebridades no esporte que se deprimem. Elas perdem o encanto pela vida. A vida não tem mais sabor. Elas não sabem o que fazer, porque só sabem fazer aquilo. Só sabem atuar, só sabem encenar, só sabem jogar um esporte. E aí o Kaká sempre diz, puxa, que bom, fui treinado em gestão da emoção para a minha segunda jornada. Está escrevendo o livro dele. O Diego Ribas acabou de escrever o livro dele brilhante, entendeu? E muitos outros. O Léo escreveu o livro dele, o Léo da dupla Vitor e Léo, está dando palestra, está brilhando para múltiplas plateias. Segunda jornada, Duda, é o que você está fazendo também. E eu fico muito feliz que você esteja empolgado com a tua segunda jornada. Me conta sobre essa segunda jornada. Não, e é uma coisa muito engraçada que com o nascimento da minha filha eu passei a prestar atenção muito sobre a nova perspectiva, né? Um novo elemento, um novo exemplo da vida humana na minha frente o tempo todo. E não existem 2 semanas iguais na vida de um bebezinho recém-nascido. E aí essa diferença vai com a idade, aí vai ser, não existem agora, a minha filha vai fazer 3 anos. Não existem 2 meses iguais, ela vai desbloqueando novas capacidades, novas perspectivas o tempo todo. E por algum momento, nessa vida artística, nessa coisa de pessoa física e pessoa jurídica misturada, esses arquétipos todos, no teatro a gente usa a teoria das máscaras, mas o Jung usa colocou as referências dos arquétipos, né? E dentro dos roteiros também, né? Dessas técnicas de roteiro também, se usa muito essa coisa do arquétipo, do herói, do mentor, do antagonista. E no caso dessas figuras artísticas, entre aspas, eu tenho... Duda é meu nome artístico, Duda Nagli. Eu sou o Eduardo Nagli Marques. É muito doido essa mistura. Agora eu sou o pai da Zoe. Todo mundo de gente, olha o pai da Zoe. Então, é muito tentador a gente cristalizar em um determinado arquétipo, ou pegar o arquétipo que te dá mais prazer, mais recompensa e colocar mais importância nesse arquétipo. No teatro tem a teoria das máscaras, né? Como se em cada situação social você vestisse uma máscara diferente, a máscara do pai, a máscara do filho, a máscara do comunicador, e eu acho que é um pouco dessas misturas, assim, né? Eu acho que também vai com essa tese que você falou, da gente não se levar tão a sério, da gente conseguir rir dos nossos pequenos erros. E eu tenho dentro do meu programa de treinamento, que é o Viva Bem com a Timidez, uma coisa de aguentar o ridículo. Que eu lembro uma vez eu assisti uma entrevista da Fernanda Torres, atriz, e ela falou: ensaiar é aguentar o ridículo. E realmente, enquanto a gente está ensaiando a cena, por exemplo, de chinelo e short no seu quarto,
fica muito ridículo aquela cena toda, da cena importante da novela, aquela cena chave ali na vida do casal da novela, ou na cena de batalha, ou enfim, nas cenas mais importantes ali do personagem. Você tá ali, quando você tá no ensaio, você ainda não conhece o texto direito, você ainda não sabe o sotaque do personagem direito, você ainda você, no diálogo você precisa da troca, né, com o outro ator, com a outra atriz. Então, quando você não tem tudo isso, você está ensaiando ali no teu quarto, é tudo muito ridículo. E o ensaiar nada mais é do que você aguentar o ridículo e manter firme dentro do seu objetivo, né? E é uma coisa que eu falo muito dentro do curso também. Eu falo muito para ler em voz alta, esses exercícios trava-línguas, esses exercícios de dicção. A gente usa muito também essas técnicas. Eu vou dar um spoiler aqui. Por exemplo, hoje, como a gente tem o tempo todo fazer videoconferência nas empresas, se comunicar nas redes sociais, fazer stories, gravar vídeo, fazer live, como a gente está fazendo agora, eu instruo meus alunos a criarem um Instagram secreto, que é fechado, só tem ele mesmo de seguidor, onde ele vai seguir um monte de exercícios desses, de ler em voz alta, fazer exercícios de improvisação em situações da vida real que ele ficou incomodado, e publicar tudo no Instagram. Por exemplo, na live, porque a gente, quando vai gravar vídeos, a gente é muito tentado a apagar se não gostar e gravar outro, né? Então, na live, é essa coisa do penhasco, você já pulou, agora se vira para abrir o paraquedas, né? Correto. Muito interessante, muito interessante. E aí suporta o ridículo, né? A pessoa vai ter que ir no seu próprio Instagram fechado, ele como seguidor vai ver como é que ele reagiu, como é que é a sua espontaneidade, ousadia. É muito interessante, porque o maior crítico nosso, o maior algoz, nós somos nós mesmos. Nosso maior carrasco somos nós mesmos. Ninguém sabota tanto o que nós temos de melhor do que quando nos punimos, nos asfixiamos e cobramos de nós excessivamente. Quem cobra demais de si tá apto para trabalhar num banco, viu? Quem cobra demais de si, numa financeira, não para ter uma bela história de amor. E as pessoas que trabalham em banco precisam cuidar da sua saúde emocional, porque é altamente estressante, viu? Total. Não, eu me lembro bem de uma vez que eu fui fazer umas fotos profissionais quando eu tinha uns 17 anos. Um dos primeiros ensaios fotográficos que eu fui fazer. E aí eu achei todas as fotos horríveis, eu vi inúmeros defeitos em todas as fotos. E aí passaram-se alguns, 10 anos. Eu fui ver, nossa, que legal! Foto minha quando eu tinha 17 anos, olha só eu com 17 anos. Eu tendo um encontro comigo ali, com aquele registro, que aos 17 anos me causou um incômodo horrível, eu morria de vergonha, eu escondi no envelope, no fundo do armário, não deixei ninguém ver. E depois passaram-se alguns anos, eu estava livre daquelas amarras todas, aquele cárcere todo, e aí eu vi aquilo vendo o tesouro que aquilo é, um registro daquele meu momento, da minha juventude, de uma forma muito interessante. E isso é muito libertador, né? Quando você tem esses estalos assim, né? É verdade. E consegue... É libertador. É muito libertador. E eu queria te perguntar bastante sobre as janelas light. Você fala muito da janela killer, e eu vejo que você fala também do processo das janelas light, que a gente tem que ir construindo como se fosse uma cidade. Quando você constrói uma janelinha light, é uma coisa pequenininha, mas você tem que ir construindo todo o entorno ali. O bairro precisa ter a padaria, a farmácia, né? Para ser uma cidade, uma coisa sustentável, autossuficiente. E eu queria te perguntar um pouco mais a respeito disso, porque essa coisa da janela killer, eu lembro bem também de um artigo que eu li falando da pista. A pista do lado está sempre andando muito mais. Eu vi um artigo comparando essa coisa da gente ter essa sensação de que a pista do lado está sempre andando mais que a nossa, porque o nosso cérebro ele tende a registrar mais as perdas, exatamente para a gente se manter em busca de melhorar, conquistar novas coisas. E aí eu vejo nas redes sociais, por exemplo, uma média de... Você precisa de 100 comentários positivos para combater um único comentário negativo. Seria uma coisa de 100 para 1. E aí eu te pergunto, como é que seria essa proporção? Como é que seria essa criação das janelas light? E considerando que a janela killer ela tem um registro tão forte e um peso tão grande. Por isso que se nós formos fazer uma varredura da nossa história,
nós temos tendência a resgatar as janelas traumáticas ou killers, que têm frustração, medo, ansiedade, humilhação, rejeições, muito mais do que aquelas saudáveis, janelas light, que têm abraços, apoios, aplausos, uma palavra de conforto e assim por diante. Veja bem, Duda, a memória humana ela é constituída por janelas. Grande parte das janelas são neutras, não tem conteúdo emocional. Mais de 90% dos arquivos, nós temos bilhões e bilhões de informações no nosso córtex cerebral. Tem endereços telefônicos, tem informações da escola, históricas, gramaticais e tal, profissionais. Elas são janelas neutras, não tem praticamente conteúdo emocional. E tem um grupo de janelas, que eu chamo de traumáticas ou killers, que contém toda a experiência angustiante, fóbica, depressiva do ser humano. E o grupo de janelas light, como eu abordei, são aquelas que são saudáveis, têm a capacidade de pensar antes de reagir, se colocar no lugar do outro, a empatia, capacidade de filtrar estímulo estressante, de ousar, empreender, se reinventar, desenvolver artes, música, literatura, pintura, escrita, a arte enfim, as mais diversas artes. Só que tem um biógrafo no cérebro chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Quando eu entendi, quando eu descrevi esse biógrafo, eu percebi que ele é implacável. Ele registra tudo, só que registra tudo que tem alto volume emocional. Como as experiências dolorosas costumam ter mais alto volume que as experiências prazerosas, e é por isso que a mídia internacional tem tendência a falar das mazelas, das misérias, da destrutividade, e não fala de milhões de acontecimentos saudáveis, e isso tem consequências sérias para desenvolver pessimismo, agressividade e assim por diante. Mas a mídia entendeu, lá no inconsciente, sem saber profundamente, que há uma vinculação com a dor, muito maior do que a vinculação com o prazer. Agora, nós temos que entender que a saúde emocional de um ser humano vai dar pela preponderância. O que mais prepondera? As janelas traumáticas ou as janelas saudáveis? Janelas killers ou as janelas light? No caso da timidez, prepondera as janelas killers. O medo do que os outros pensam, falam de si, o medo de errar, o medo da crítica, a autopunição, a autocobrança e o vexame social. Então, prepondera. Ela tem ousadia, ela tem capacidade de se reinventar, só que são janelas que não são bairros inteiros. São, metaforicamente falando, a memória como uma grande cidade, são alguns apartamentos, algumas casas, mas que não é sustentável, como você disse. Não tem farmácia, não tem cinema, não é um bairro onde você possa habitar. Toda a característica de personalidade, timidez, ousadia, sensibilidade, empatia, empreendedorismo, capacidade de superador, todas elas precisam de um bairro sustentável, senão não se expressa. Ela se expressa de vez em quando. De vez em quando uma pessoa tímida é segura, de vez em quando uma pessoa impulsiva é mais autocontrolada, uma pessoa ansiosa é mais dosada, de vez em quando. Por quê? Não tem preponderância da quantidade de janelas. E é muito importante que o nosso eu, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica, entenda que ele deva construir todos os dias janelas light. Por isso, hoje à tarde, eu estava treinando um grupo de psicólogas notáveis e eu falei, vocês têm de saber para elas, vocês têm de saber que janela solitária não muda a personalidade. O inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. De hoje em diante eu quero ser calmo, de hoje em diante eu quero ser seguro, eu quero sonhar, eu não quero levar o tom de voz. Tá? Não funciona, porque é uma janela solitária que se perde no meio daqueles bairros todos que expressam características contrárias a isto. Mas se nós entendemos que é uma guerra de janelas no córtex cerebral, nos solos do inconsciente, quando recairmos, uma pessoa que é tímida, está desenvolvendo segurança, quando ela recai, é uma homenagem. Opa, eu recaí, eu não vou me punir. Agora é que eu vou ser mais seguro. Agora é que eu vou duvidar de tudo que me controla. Uma pessoa que é pessimista, começa a ser bem-humorada, vê o mundo com outra perspectiva. De repente, ela começa a ser negativista, reclama de tudo, de todos. Opa, me recaí.
eu não vou me punir. Eu vou dar uma oportunidade para que eu possa recomeçar a minha história, dar tantas chances quanto as necessárias. As pessoas desistem, Duda, ao longo do traçado da sua história. Por isso, a grande maioria leva para o seu túmulo os seus conflitos. A sua impulsividade, a sua timidez, a sua insegurança, seu humor depressivo, as suas fobias, levam para o túmulo. Porque elas não entendem que tem que formar bairros de janelas light, tem que formar plataformas. Assim vai dar sustentabilidade para a expressividade de uma característica que já existia, mas que existia de maneira diminuta, apequenada. Isso aí vai de encontro exatamente com essa coisa que eu falo muito no curso, que é exatamente de ter que exercitar para ganhar horas de voo. Eu uso muito a teoria das 10.000 horas do que o Malcolm Gladwell tornou popular, né, com o livro. Porque se você não... Igual, para fazer um exame, para você virar piloto de avião, ou tirar uma carteira de motorista, você precisa ter determinadas horas ali. E para você ir acumulando, isso também serve com essa parte do... Eu gosto muito de usar o corpo fisiológico como um exemplo, porque assim, como a gente vive nas grandes cidades, no caso eu, né? Você está aí já região de Ribeirão, na segunda jornada, já está na segunda jornada, já está aí. Eu estou na 10ª jornada. Mas eu digo assim, a gente que vive em grandes cidades, eu estou aqui em São Paulo agora, fico nessa São Paulo, Rio de Janeiro, cresci no Rio de Janeiro, moro aqui há 7 anos em São Paulo. A gente, se está quente, a gente liga o ar. Se está chovendo, a gente, sei lá, não pega chuva, né? Então, eu acho que o corpo humano ele funciona muito bem como um lastro, assim, na realidade, porque essa gestão do corpo humano, você tem que, para conquistar, ganhar força, no caso de treinar para ganhar força, mas ganhar força mesmo, não é isso aí. Ganhar aparência de força, que são os músculos fáceis com remédios e essa coisa de filtros do Instagram. Estou falando de força mesmo, para você ter uma coluna saudável. Eu já tive crises na coluna e eu sei bem assim o quanto negligenciar a saúde da coluna cobra um preço altíssimo. E eu sou um praticante de artes marciais, então essa coisa de você praticar bastante no jiu-jitsu, que é uma coisa que vem do judô, da cultura oriental, você tem que exercitar várias vezes aquela mesma posição. Agora eu estou fazendo aula de espadas, hoje eu fiz aula de Kali, que é uma arte marcial filipina de luta com bastões e lâminas, que é interessantíssimo, e tem uns drills, que são uns exercícios muito difíceis de fazer, e você está no meio da prática, se você pensar, agora eu acertei, já era. Você não tem tempo para ficar pensando, você tem que executar ali. Eu acho que é muito com essa parte não dialética da inteligência. Se você passou para dialética um pouquinho, você perde o timing, erra tudo. E acho que nas artes marciais, nos esportes de alta performance, tem muito isso. Você tem que... Acho que é ali que você vai criando, então, essas janelas light, né? Você vai praticando um pouquinho todo santo dia e vai construindo um monte de janelinha light, sabendo que a janela killer ela tem uma força gigante, mas você tem que ganhar ela na constância, na disciplina, no todo santo dia construir várias janelinhas light, e aí, sei lá, vem uma janela killer, atropela ali um monte de janelinha light, aí você todo de novo reconstrói aquilo. Exatamente. Aí você vai construindo bairros da sua memória e vai expressando a segurança, a ousadia. E como você bem disse no começo da live, o medo é combustível para a coragem. A timidez tem de ser combustível para a ousadia. A insegurança tem de ser combustível para a capacidade de se reinventar. Nós não temos que ter medo dos nossos monstros, os monstros que estão aqui dentro. Nós temos que domesticá-los. Não há nenhum ser humano que não tem seus fantasmas mentais. Até o medo do futuro. Ou, por exemplo, a alodoxafobia, que é o medo, a alodoxafobia. O nome parece feio, né? Essa é nova, hein? É o medo dos haters. Como é que chama? Essa eu vou decorar. Alodoxafobia. Fobia. É o medo da opinião crítica dos outros. Agora é o medo dos haters. Sim. Por isso que, às vezes, um hater tem mais preponderância do que 100 elogios. Mas não deveria ser assim. Se você gravita na órbita de um hater, de uma crítica, de uma exclusão, você já perdeu. Perdeu sua capacidade de autonomia, de se abraçar,
de dar chances tantas quantas necessárias para si, de ver um charme nos seus defeitos, que são suportáveis, não são os defeitos grandes. Claro, ninguém vai aplaudir seus defeitos grandes, mas mais de 90% dos nossos erros e dos outros são suportáveis. Eu tenho que ver um charme. Você tem que ver um charme nos defeitos da Sabrina Sato. Eu estou casado com minha esposa. Minha esposa eu conheci na Faculdade de Medicina, estamos casados há mais de 30 anos. E eu brinco com ela, ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar os outros e não de mudar. Sim. Eu descobri isso através de você, eu brinco com ela. E aí eu tenho que ver um charme nos defeitos e peço para que ela veja um charme nos seus defeitos. Possa brincar, dar risadas, viver mais leve, porque o amor, ele não é um pacote que se tem e não se perde. O amor é atitude. O amor depende de cultivo, depende da admiração. Se você elogia 3 vezes por dia quem ama, se você dá risadas sem deboche, mas relaxadamente quando alguém te aborrece, se abraça, aposta em você, você vai se tornando uma pessoa admirável, encantadora, apesar dos seus defeitos. Aí o amor deixa de ser uma utopia. Caso contrário, muitos prometem que amarão na saúde e na doença, na miséria e na fortuna, só que esquece de dizer que se amarão na discussão. Não funciona. Aí, muitos, sem gestão da emoção, começam no céu do afeto e terminam a sua história no inferno dos atritos. Não sabe amar. O ser humano, na China, não sabe amar. No Japão, não sabe amar. Na Europa Ocidental, nas Américas, não sabe amar. Porque não sabe elogiar, não sabe aplaudir e não sabe, como você disse, no seu projeto contra a timidez, tende a ter treinamento. Nós não aprendemos isso sem treinamento. Todos os dias treinar, dar risadas, brincar, abraçar, elogiar, criticar menos e aplaudir mais. É um treinamento mesmo. Tem que ter volume, né? Tem que ter disciplina, tem que ter constância. A gente vai construindo um pouquinho de cada vez. E agora eu queria passar para o pessoal também, que eu abri uma turma especialmente aqui em homenagem à nossa live de hoje. E aí estou fazendo aqui, vai ter um conteúdo bônus que eu vou fazer uma mentoria com os meus alunos aqui, direto, com bastante dinâmica, com bastante exercício, que o importante é exatamente praticar bastante. A teoria está lá sim, mas o fundamental é o comprometimento, é o engajamento, essa palavra que está na moda agora, né? O engajamento é a prática. E a prática todo dia um pouquinho. Eu tenho até um perfil que eu chamo Fit Todo Santo Dia, que é de treino, que é para mostrar que é todo santo dia mesmo, um pouquinho de cada vez. E hoje a gente está criando essa turma aqui, que vai só até segunda-feira, com 30% de desconto, especialmente para você que quer aproveitar essa oportunidade aqui para dar um basta, começar uma nova fase da vida e construir junto comigo aqui, com essa live também de hoje, um castelo de janelas lights aqui. Vamos inverter essa coisa, né? Vamos, a gente é que tem que encarcerar esses medos, esses killers todos, com lights para todos os lados. E não o contrário, né? É igual hoje a gente vive nas cidades, a gente vive trancado no condomínio cheio de grade e os vilões da vida vivem soltos por aí. A gente tem que inverter isso na nossa cabeça, pelo menos, né? Primeiro com a nossa cabeça, depois com a nossa família, depois com a nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, né? Eu acho que é bem isso. Acho que eu finalmente entendi o que são as janelas light e como é que elas são construídas para conseguir fazer o efeito, assim. É uma coisa de todo dia, de cultivo, como você falou agora em relação ao amor, né? Tem que cultivar todo dia um pouquinho, elas vão se quebrar fatalmente. A janela killer é tipo um terremoto, um monstro, um vulcão. Mas costumo dizer até que é um vampiro. Costumo dizer que é um vampiro emocional que nos sangra emocionalmente, vai tirando, minando a nossa força, a nossa energia. E falando sobre a timidez, sobre o teu projeto, 70% das pessoas têm algum grau de timidez. É muito sério. Numa sociedade onde todo mundo se fala pelo WhatsApp, pelas redes sociais, as pessoas não conseguem falar presencialmente, libertar seu imaginário, seu pensamento antidialético e serem líderes de si mesmos. E aprender a superar a sua timidez e segurança é importante para não apenas para ter competitividade, mas para ser mais feliz, relaxado e realizado.
Parabéns, meu amigo, parabéns a todos que te seguem, parabéns ao brilhante trabalho. Conte comigo, estou torcendo por você. Isso é um legado para a humanidade, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço muito pela sua disponibilidade, sua atenção, seu carinho, toda a moral que você está me dando aqui. Eu fico sem palavras aqui. Espero que você seja muito bem sucedido com o God Chosen, com seu novo projeto aí das redes sociais positivas. E que você continue também transformando seus livros também em novas mídias, em filmes, em experiências cada vez mais fortes, sofisticadas e completas. E parabéns por todo esse empenho, essa sua capacidade de sintetizar e de tornar simples coisas extremamente complexas é muito inspiradora. E acho que esse é um dos grandes diferenciais seus, assim, essa coisa de... Você fala de uma forma simples, né? Mas são... fenômenos altamente complexos. Fenômenos altamente complexos. O meu editor da Europa sempre falava isso. Como é que se consegue falar coisas tão complexas de uma forma mais poética, mais provocante, simples? Sabe que eu falei para ele? Treinamento. Porque no começo da minha história, ninguém entendeu o que eu escrevia. Porque falar sobre fenômenos que acontecem em milésimos de segundos na mente humana, por exemplo, cada verbo que você entende que eu estou conjugando tempo espacialmente, em milésimos de segundos, era muito difícil. Eu aprendi a usar metáforas, treinei habilidade para escrever poeticamente, e muitas pessoas podem ir mais longe do que eu fui. Eu espero que você e tantos que nos seguem possam contribuir com a humanidade e deixar um legado maravilhoso cada vez mais. Obrigado por você existir, Duda. Um beijo no coração. As 3 mulheres da sua vida em destaque. Sua filha, sua mãe e sua esposa. Parabéns. Dê um beijão também nas suas mulheres da vida e agora também nos seus meninos, os seus netos, seus exímios pescadores. É verdade. Eu tenho o Augusto Cury, que ele sempre, quando vê o meu nome, fala assim: vovô, aquele lá é meu nome, não é seu nome não, viu? Perdeu, vovô, agora. Perdeu, vovô. Muito bom. Beijão, Duda. Sucesso no seu curso sobre timidez. Um grande abraço. Um grande abraço. Muito fácil. Obrigado, querido. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu.